15º volume da obra. A vida da matéria é uma vida em decomposição, pelo progresso da degeneração. Todos felicíssimos para o resto dessa vida aparente, que é a vida do corpo de matéria. A matéria é uma vida diferente, que só serviu para a organização dos seres em decomposição pelo progresso da degeneração. Tudo que se degenera vai se poluindo, e por isso a poluição já é da própria degeneração da matéria, que é um ser em decomposição, por não ser a verdadeira vida. A verdadeira vida é a vida racional, é a vida eterna, a vida pura, limpa e perfeita, com o seu progresso de pureza no seu mundo racional. É por isso que na matéria nunca encontraram a justificação do ser de matéria. Na fase de animal racional, perguntavam uns para os outros: como se pode justificar esta vida aparente que não é nossa e por isso se acaba sem muitas vezes nós esperarmos? O que justifica o porquê? Qual a razão e o motivo disto? Então, a justificação era sempre aquela de sem pé e sem cabeça, porque ninguém nunca soube a razão da vida da matéria. Nunca descobriram a sua verdadeira origem e ficavam agonizando à procura de uma razão que nunca foi encontrada, porque ninguém nunca soube o porquê assim foi feito, porque ninguém nunca soube quem o fez, nem por que fez. Ninguém nunca soube de onde surgiram assim. Então, viviam como vive outro animal qualquer, que nunca soube de onde veio, nem para onde vai. Julgavam, no ver das coisas, que todos estão aí perdidos nesse mundo elétrico e magnético, e perguntavam: por que nós aqui estamos? Quem foi que nos fez assim? Por que somos assim? Nunca houve resposta, nunca houve quem nos respondesse. Então, nós estamos vivendo sem saber por que temos esta vida. Que horror! Como é que podemos existir nesta vida sem sabermos o porquê dela? Então, diziam: nós somos um enigma desta natureza misteriosa, porque ninguém sabe o porquê desta existência, desta natureza, nem o porquê da nossa existência. Vivemos aqui igual a párias. Somos uns párias, que não sabemos o porquê aparecemos neste mundo, pisando em cima desta terra, sem sabermos o porquê dela. Vivemos assim, com esta vida esquisita, mal organizada, mal feita, mal em tudo. Surgimos de um nada, e por isso vivemos mal. Somos sofredores, sem sabermos qual a razão e o motivo desta situação em que nós nos encontramos. E então, aqui é a aparência sempre. O mundo foi feito assim, e assim uma infinidade de versões diferentes umas das outras. Cada qual imaginava da maneira que lhe parecia ser a formação do mundo e a formação dos seres. Então, cada qual com a sua versão diferente uma da outra, uma infinidade de versões que já não existem mais. Ficaram no rol do esquecimento e outras que ainda permanecem. Para ver que cada qual fazia o seu julgamento de acordo com a sua interpretação imaginária. Daí então, criando suas lendas, suas histórias, seus contos. Foram multiplicando de uma tal maneira os contos e as histórias, que chegou a um ponto em que tudo caducou. Caducou de uma forma tal que caíram no vazio
e no ridículo. Tudo isso se passando na fase de animal racional, a fase inconsciente, ficando na fase de animal racional por não terem a solução real desejada, a não ser agora, em que aí está a fase racional, onde se encontra a solução desejada de todos. Mas tudo isso foi preciso, tudo isso foi necessário para a solução do animal racional, que vem sendo lapidado aos poucos. Tudo isso foi preciso e muito necessário para a lapidação, para amansar as feras, para domesticar as feras, porque eram ferozes, para acalmar as feras, para amedrontar as feras, para poderem ser lapidados, para que com o tempo alcançassem o que hoje aí está. E assim, vejam a luta, a grande luta dos inconscientes, por estarem na categoria de animal racional. Agora, todos dentro da última fase da vida da matéria, a última fase do mundo deformado, a última fase da vida do nada. Agora, é somente ler e reler para se desenvolver racionalmente. E uma vez desenvolvido racionalmente, nasce no vivente o equilíbrio racional. Tem que ler e sentir o que está lendo, porque tem uns que leem superficialmente. Então aí não aproveitam nada, não sabem nada, não conhecem coisa alguma. Tem que ler e sentir o que está lendo, e uma vez sentindo, está sabendo o que está conhecendo. Agora, lendo superficialmente, esquece tudo e fica na mesma, porque não lê com atenção para sentir, saber e conhecer o que está lendo. E assim está aí a invasão do verdadeiro conhecimento racional, do mundo racional, do mundo verdadeiro do aparelho racional. Hoje, os eletrizantes, que são os aparelhos elétricos e magnéticos, todos emocionados e assombrados com estas revelações do mundo racional, e os eletrizantes dizendo: é verdade, chegou este conhecimento no momento exato. A humanidade estava desvanecida de tudo, à procura de um novo rumo, de um novo método de vida, porque ninguém estava mais suportando e aguentando a vida do desequilíbrio, a vida da inconsciência, a vida turbulenta da vida da matéria. Então, muitos dizendo: chegou a fase racional, chegou no momento exato, porque ninguém sabia mais aonde ia parar com tanta incerteza em tudo. A incerteza desanimava todos. E assim, a permanente agonia do sofrimento de todos, cada qual sofrendo do seu jeito, de sua forma e de sua maneira, dizendo: ninguém tem mais sossego nesta vida. A vida chegando a um ponto de perder o valor total. Muitos vivendo por terem vida, mas sempre a sofrer. E quem sofre não tem prazer de viver. Vivem porque têm vida, mas não que tenham prazer de viver. Todos sofrem, não há quem não sofra, porque todos são matéria, e a matéria é vítima dos males. Então, muitos diziam: a vida é de sofrimentos, sonhos e ilusões. Outro já não se conformava com os sonhos e com as ilusões. A vida da matéria sempre foi o maior pandemônio de todos os tempos, por ser uma vida em multiplicações de ruínas, e por isso, mortais, por serem seres vegetais, porque tudo nasce do chão, e por nascerem do chão, são vegetais com fórmula diferente, com fórmula de animal.
Por serem vegetais, é que dependem da água como outro animal qualquer, como outro vegetal qualquer. E assim, quem vegeta sem saber por que vegeta, quem nasce sem saber por que nasce, quem nasceu sem saber por que nasceu, quem vive sem saber por que vive, perece com seus argumentos sem pé e sem cabeça, argumentos sem base e sem lógica, argumentos sem razão de ser, por não haver a motivação da razão de ser. E assim, cada qual querendo ser aquilo que não é e nunca foi. Hoje, vendo e sabendo a verdadeira razão do seu ser e dizendo: é verdade, hoje estou convencido de que sou um vegetal com fórmula diferente, com fórmula de animal racional. Racional, porque os corpos anteriores a estes, os corpos racionais que se extinguiram em cima da planície e em cima da resina, é que deram origem a esta deformação vegetal racional. Hoje, com esta ilustração básica racional, está clara e verídica a razão de sermos racionais. Vejam agora o brilhantismo da forma da origem do animal racional. E é por isso que somos vegetarianos e carnívoros, porque pertencemos à forma da mesma origem. Tudo nasceu do chão, e nasce do chão, e continua tudo a nascer do chão. Então, hoje, temos a fase da formação e a extinção da fabricação. Todos foram fabricados do chão, por todos e tudo nascer do chão, em sua época e em seu tempo. E assim, vejam que é por isso que todos aí estão, sem saber o porquê assim são, por passarem por uma infinidade de transformações. Ninguém mesmo podia descobrir o certo, a razão do seu ser de animal racional. Hoje, tudo bem claro, até demais, para que o mais rude entenda e compreenda o que nunca poderiam descobrir: a razão do vosso ser, a origem do vosso ser. Vejam que por isso ficaram até hoje sem saber a razão do seu ser, a razão do mundo em que habitam, em que vivem, e ficaram todos desnorteados, desorientados, tontos por nada, por coisa alguma de certo saberem. E assim, tinham que viver nessa desorientação e na multiplicação da mesma. E daí, a procura do certo, e a vida inteira sem encontrá-lo, e não poderiam encontrá-lo, como nunca encontraram-no, por serem seres pertencentes ao reino vegetal, com fórmula diferente, com fórmula de animal. Um vegetal diferente, como todos os vegetais são diferentes. É por isso que nunca puderam descobrir como foram feitos, de onde todos e tudo se originou. Daí, o resultado de todos, até hoje a procura da verdade das verdades, a procura da sua situação definida e divulgada, e da situação do mundo, sem saber coisa alguma de real. Então, tinham que viver mal, de experiências e sempre em experiências, para ver se acertavam ou não. E quem vive de experiência, vive em experiência de tudo, vive no escuro, e daí a razão da multiplicação do sofrimento. Vejam que dessa forma o labirinto tinha que ser o perturbador da vida de todos. A multiplicação da causa e das ruínas de tudo e de todos, sem saber o porquê do tufão de angústias da célebre vida do nada, a vida da matéria, em que o nada se eletrizou de uma tal forma
que julgavam que o nada tudo fosse. Hoje, todos cientes de que o nada nada é, e por isso tudo acaba em nada, ou se transforma em nada. E agora, o mundo racional em contato com todos, regendo todos e tudo se multiplicando racionalmente. O mundo dos moribundos entrando em sua forma normal, natural, racional, por tudo ser racional. Tudo belo, tudo lindo, tudo mais do que lindo, por todos estarem em forma racional. Um pensamento só, de um por todos e todos por um. Uma orientação só, de um por todos e todos por um, por todos serem racionais. Sendo racional, a fórmula é uma só, é racional. E assim, todos vivendo alegres e contentes, por tudo se positivar conscientemente na forma racional. Esta forma é a razão do verdadeiro ser. O verdadeiro ser entrando em contato com o seu verdadeiro natural. Então aí, formando uma forma só. Qual é a forma? Racional. Por todos serem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Todos ligados ao mundo racional, sendo então uma fórmula só, a fórmula racional. Não tem dois poentes, nem três poentes. Os três poentes são na fase de animal racional. Era a influência do fluido magnético, do fluido elétrico e dos astros. Então, a fórmula era variante, e por ser variante, era inconsciente, por estarem na categoria de animal. Então, havia o desequilíbrio pela forma ser desequilibrada, por ser deformada ou degenerada. Mas na forma racional, não. É diferente. A forma é diferente. Qual é a forma? Racional. Então, o que é racional é consciente. Consciente é uma forma só, por estarem ligados ao mundo puro, limpo e perfeito, ao mundo racional. Então, aí há o verdadeiro equilíbrio do aparelho racional. E agora, como estão entrando na fase racional, estão recebendo a lapidação racional para a preparação de serem aparelhos racionais. Ser aparelho racional quer dizer ligado ao mundo racional, aparelhado para entrar em contato com o mundo racional, porque todos são aparelhos astrológicos. A origem é de cima, é racional, e não de baixo, do ser material. Vejam como a mudança de inconsciente para consciente é linda, por ser racional, por todos estarem ligados ao mundo racional, verem o mundo da sua verdadeira origem e saberem que estão dentro do mundo racional, a fase mais brilhante que chegou na Terra. A fase racional é a vida consciente, sem mistérios, sem enigmas. A vida do animal racional, inconsciente, é a vida dos mistérios e dos enigmas, por ser animal, por estar na categoria de animal racional. O animal vive mal e acaba mal, conserva o mal, multiplica o mal, por ser animal. O animal nada de certo conhece. O animal nunca definiu o seu ser, nunca soube dar a definição do seu ser, por ser animal. E por ser animal, é inconsciente, livre pensador. E o livre pensador, o inconsciente, tudo nega. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, porque o animal, por ser animal, vive sempre em desacerto. O animal, por ser animal, vive sempre desacertando.
O animal, por ser animal, vive sempre em experiências, porque o animal, de certo, nunca conheceu coisa alguma, e por isso, sempre desacertando, sempre procurando acertar, e sempre por acertar. E assim, as multiplicações dos desacertos. Por isso, hoje é uma coisa, amanhã é outra. Hoje é certo assim, já amanhã não é mais. O certo é de outro jeito, é de outra forma. Daqui a um pouco, já não é certo assim, o certo já é outro. E sempre na multiplicação dos desacertos, por estarem na categoria de animal, sempre confusos, sempre nas desconfianças. Será ou não? Sempre desconfiado por ser animal. Nunca está certo, está sempre na dúvida de tudo. Por isso, o animal é assim. Por ser inconsciente, duvida de tudo. O animal vive em constante desequilíbrio e, por ser animal, é um livre pensador. E, por ser um livre pensador, é desregulado. Num segundo, pensa uma infinidade de coisas. A desregulagem é o natural do animal racional. Por ser animal, ora pensa bem, ora pensa mal. Ora pensa mais ou menos, ora não vai acertar e não acerta, está sempre em desacerto. Ora, parece que acertou e parece que o certo é esse. Daqui a pouco, já o certo não é mais aquele. O certo não está mais certo. O certo já é outro. E assim, o animal sempre viveu na multiplicação das confusões. O animal sempre viveu confuso, por ser animal. O animal vive aprendendo a vida inteira, para no fim, coisa alguma saber. Sempre por saber, sempre aprendendo, por ser um animal, e nunca chegando, como nunca chegou, por ser animal, à conclusão do seu verdadeiro ser, à conclusão da sua verdadeira origem, à conclusão da verdadeira origem do mundo. Por ser animal, é inconsciente. Por ser inconsciente, é livre pensador. Por ser um livre pensador, é um desregulado, sempre à procura do bem e multiplicando o mal, sempre procurando a paz e todos sem ela. O desespero se multiplicando, as agonias se multiplicando, o sofrimento se multiplicando, o desentendimento sempre se multiplicando, e sempre procurando paz, e sempre procurando ordem, e sempre procurando equilíbrio, e nunca encontrando como nunca encontraram. Por isso, eis a razão da multiplicação do sofrimento ser horroroso e pavoroso, o desequilíbrio total, por ser animal racional, por ser inconsciente. O inconsciente nunca acerta coisa alguma, por ser inconsciente. O inconsciente está sempre procurando acertar e sempre desacertando. Hoje, o certo é assim. Já amanhã, o certo é outro. A vida inteira à procura do certo. A vida inteira à procura de acertar e sempre por acertar. E daí, eis a razão da multiplicação do desacerto, da multiplicação do sofrimento e da multiplicação do desequilíbrio de um modo geral. Todos desequilibrados, todos tontos, todos preocupados, todos em desespero consigo mesmo, todos intranquilos consigo mesmo, todos agonizando e as agonias se multiplicando, sendo o mundo, assim desse jeito, uma verdadeira casa de loucos, onde ninguém se entende e ninguém se compreende. Na mesma hora que estão se compreendendo, daqui a um pouco, descompreendidos. Eis a razão das confusões, das brigas, das mortes, das guerras, das revoluções. O animal sempre em choque consigo mesmo e com os demais, e por isso
nunca houve paz no reino do animal racional inconsciente. Nunca estão em paz, por serem inconscientes, por estarem na categoria de animal. Por estarem na categoria de animal, vivem mal e multiplicam o mal, pensando no bem, pensando na paz, pensando na felicidade, pensando no equilíbrio e multiplicando sempre o desequilíbrio e todas as ruínas, por ser um livre pensador. Uma hora pensa de um jeito, outra hora pensa de outro. Uma hora pensa de uma forma, outra hora pensa de outra. Um desequilíbrio total. Isto porque nunca conheceram a causa do porquê de tudo isto. Se conhecessem a causa, já não seriam mais como são, animais racionais. Há muito deixariam de ser como são. Viveriam em paz e viveriam perfeitamente equilibrados. Tudo isso porque não há efeito sem causa. Para todos esses males, existe a causa, porque não há efeito sem causa. A causa é que o animal racional já vem há muito em liquidação, e a fase de animal racional foi para a lapidação do animal. Enquanto a fase estava em vigor, todos estavam amparados pela fase, protegidos pela fase. Existia, então, paz, mais paz e respeito. A vivência era outra. Quando estavam amparados pela fase de animal racional, eram protegidos pela fase. Mas a fase acabou, a fase terminou. Tudo que tem princípio tem fim, e ficaram os feitos, que são os animais racionais, que são os seres que aí habitam. Então, a fase foi liquidada, e entraram em liquidação os seus feitos. E por isso se multiplicou em pouco tempo uma catástrofe, de uma maneira tal que o desequilíbrio generalizou-se. Generalizou-se de uma tal forma que envolveu a todos, de uma maneira tal que tudo o que fazem para conservar, para endireitar, tem sido em vão, porque se multiplicam uma infinidade de ruínas sobre todos. Chegaram a esse ponto de insegurança total, insegurança esta que é como estão vendo, salve-se quem puder. Ninguém tem garantias e ninguém vive em paz. Todos com medo, todos amedrontados, todos sofrendo, todos agonizando, todos desesperados. Ora estão completamente desequilibrados, ora nervosos, ora furiosos, ora que não se contêm, ora desesperados, sem esperanças e dizendo: esta vida é uma desgraça, porque é somente o que se vê. Somos vítimas de males inesperados, envolvidos num clima de horror e de pavor. Hoje pensamos que estamos muito bem, amanhã tudo ao contrário. Ninguém está bem, porque ninguém tem garantias. O sofrimento só multiplica as ruínas, as confusões, os desequilíbrios, a desorientação, a desinquietude. Pelo esforço que fazem para aguentar a vida, para lutar pela vida, estão todos esgotados, todos nervosos, vendo o que se passa consigo mesmo, as dificuldades da vida, as ruínas da situação da sua própria situação, o desequilíbrio financeiro, o desequilíbrio moral, o desequilíbrio físico, a bancarrota nos costumes, nos modos e na vida. Estão vivendo hoje todos flutuando, querendo dizer: o que será o dia de amanhã? Será muito pior do que o de hoje? Todos imaginando um futuro negro devido às multiplicações das ruínas. Ninguém aguentando o modo e a maneira como estão vivendo e dizendo: é verdade, o mundo chegou a um ponto de desequilíbrio total. Não se sabe mais quem é bom, porque se é bom hoje, amanhã é ruim.
Se está direito hoje, amanhã está mal. Se está bem hoje, amanhã está ruim. E assim, a desconfiança entre todos é de um modo geral. O medo é de um modo geral. E o pavor é de um modo geral. Todos estão vivendo num clima de intranquilidade universal. Não há sossego em lugar nenhum. Não há paz em lugar nenhum. As traições, as falsidades, as brigas, as injustiças, desmoronando assim uma avalanche de ruínas sobre o animal racional. E o animal racional desconhecendo o porquê. Agora é que estão sabendo que estão em liquidação, por a fase já ter sido liquidada há muito, por a fase de animal racional ter se acabado. Então, entrou tudo o que pertence à fase em liquidação. E assim, está aí a causa de todo esse presépio de destruição, de toda a destruição desse presépio encantado, da categoria de animal racional inconsciente, que por ser inconsciente, tudo nega. Por isso, está ruim hoje, mal amanhã. Tudo é negativo. Por isso, hoje serve, amanhã não serve. Hoje está direito, amanhã já está errado. Hoje é bom, amanhã é ruim. Tudo negativo. Hoje é bonito, amanhã é feio. Hoje é novo, amanhã é velho. Hoje presta, amanhã não presta. Hoje serve, amanhã não serve. Hoje está direito, amanhã está errado. Tudo negando sempre. A multiplicação da negatividade, por ser tudo formação inconsciente, por ser tudo feito inconsciente, por estarem na categoria de animal racional. Então, está aí a destruição do próprio animal, a destruição do seu próprio ser, a destruição dos seres. Desconheciam a causa desses feitos. A causa foi a fase de animal ter sido liquidada. Chegou o seu tempo, encerrou a sua ação, e os seus feitos entraram em liquidação. E por isso, a desorientação geral, o desequilíbrio universal. Se mata à toa, se mata por nada, e todos vivendo nesse clima de insegurança, porque a fase de animal acabou-se. Ficaram desprotegidos da fase que vinha protegendo e amparando a todos, e tudo entrou em colapso e em liquidação. A fórmula para endireitar, a fórmula para salvar, é a fase que entrou, a fase racional, a fase que entrou a governar, a fase do mundo racional. Então, todos com os livros nas mãos para conhecerem a fase racional, a fase que entrou a governar, amparados pela fase, protegidos pela fase. E por isso, é dever de todos fazer a propaganda para salvar o animal racional que está em liquidação, que não sabe o porquê das multiplicações dos males universalmente. O animal vê todos esses defeitos, a destruição de si mesmo, e desconhece a causa. É preciso a propaganda para o animal conhecer a causa do seu sofrimento, da liquidação que apavora todos, todos impressionados com os acontecimentos universais. Então, é preciso a propaganda para que o animal entre para a fase racional e conheça a fase racional para se salvar. Vejam o histórico, o grande flagelo que vai sobre a vida de todos, sobre o animal racional. E o animal racional, desconhecendo a causa de todos esses males, porque não há efeito sem causa. Se existe essa multiplicação de males para a destruição do animal racional, é porque existe a causa. Então, todos de Herodes a Pilatos, com doenças esquisitas, doenças desconhecidas, doenças desoladoras, destruidoras. Enfim,
O animal, desprotegido de tudo, pode ser vítima de todos os males que existem, sem uma base, sem uma proteção, sem conhecer o certo, por estar em liquidação, sem saber porquê. Estão todos desprotegidos, por isso são vítimas sem esperar desse ou daquele mal, surpreendidos por isso ou por aquilo. Então, vivem todos completamente desordenados, atordoados, tontos, à procura de novos horizontes. E aí está a fase racional, para que todos conheçam, para o seu verdadeiro equilíbrio, para a sua paz, para a sua verdadeira paz, para a sua verdadeira felicidade. Mas é preciso a propaganda, para que o animal saiba e conheça o porquê de todos esses males a que está exposto, de ser vítima a qualquer momento. Conheça a causa e conheça a cura, que é a fase racional. Saber como pode se salvar dentro da fase racional, protegido pela fase racional, amparado pela fase racional, orientado pela fase racional e vivendo em paz por ser orientado racionalmente. É a fase consciente, a fase do verdadeiro bem, da verdadeira paz, da verdadeira felicidade, do verdadeiro amor fraternal, racional. E assim estão aí os males e a causa do porquê desses males, que é a fase de animal ter se acabado, e a cura desses males, o remédio desses males, é a fase racional, que aí está na Terra há muito. Então, é preciso a propaganda para levar o conhecimento, o remédio que todos estão precisando para sanar o seu sofrimento, o seu padecimento. O remédio é conhecer a fase. Para conhecer, é preciso o livro nas mãos. Então, propaganda dia e noite. Agora, o animal racional, sendo sabedor e conhecedor do porquê dessa grande odisseia universal, e dizendo: é verdade, a vida não é nossa, este mundo não é nosso. Nunca soubemos o porquê de nossa vida e nunca soubemos o porquê deste mundo. Vivemos aprendendo a vida inteira, estamos aprendendo sempre e agora chegamos ao verdadeiro lugar certo, porque o conhecimento racional é um conhecimento que tem base e que tem lógica. Então, pelos esclarecimentos que aí estão, a nossa convicção é uma convicção consciente, porque conhecemos agora o que é consciência e o que é inconsciência. O porquê é inconsciência. Hoje, tudo desvendado, tudo definido. Hoje, sabemos a razão e a definição da nossa origem e da origem do mundo. Hoje, sabemos e conhecemos de onde viemos, do mundo racional, e para onde estamos de retorno, para o mundo racional. Estamos de retorno para o lugar de onde saímos, o nosso verdadeiro mundo de origem. Hoje, estamos com o conhecimento consciente, e por isso é racional. Vindo do mundo racional, todos esses esclarecimentos, do mundo da nossa verdadeira origem, do nosso mundo verdadeiro de origem. Chegamos no ponto final da nossa luta, que sempre foi em busca de melhores dias, até que encontramos aqui, dentro da fase racional. Como nós vivíamos na categoria de animal racional, é que não sabíamos o porquê, mas vivíamos assim como animal, e nunca pudemos saber o que hoje estamos cientes. E assim, hoje, eu e todos nos sentimos glorificados pela honra do mundo racional. Agora, sentimos com consciência que estamos dentro do nosso verdadeiro mundo de origem, por a fase racional estar na Terra, em busca de nós que aqui estávamos perdidos
na categoria de animal racional, sem saber porquê. Hoje, tudo esclarecido e todos de volta ao seu verdadeiro mundo de origem. Lutamos em vão na categoria de animal racional para lapidação racional, mas foi uma luta inconsciente, uma luta de sofrimento sempre, para a lapidação do animal racional. Já chegou há muito o fim da lapidação por ter entrado a fase racional do mundo, para nos conduzir ao nosso verdadeiro mundo de origem, pois aqui estávamos perdidos na categoria de animal racional, sem saber por que estávamos vivendo como outro animal qualquer, que desconhece a sua origem, que nunca soube de onde veio nem para onde vai. Hoje, na categoria superior, na categoria de aparelho racional, por estarmos dentro da fase racional, estamos ligados ao mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. E agora, todos sendo orientados racionalmente, vivendo conscientemente, racionalmente. E assim, tudo dando certo na vida de todos, por todos vivermos conscientes, por todos sabermos o porquê estamos vivendo. Hoje, sabemos o porquê estamos vivendo na categoria de animal racional inconsciente. Não sabíamos o porquê estávamos vivendo por a categoria ser inconsciente. Hoje, chegamos no ponto final da vida da matéria, porque está aí descoberto o nosso mundo de origem, o mundo racional, de onde nós viemos e para onde estamos a caminho, ou por outra, já estamos lá. Porque o corpo fluídico, que é a causa do micróbio para a formação deste corpo de matéria, já está lá, e nós, ligados ao mundo racional. Já estamos dentro do mundo racional por termos adquirido a vidência racional. Uns adquirem mais cedo, outros mais tarde, vendo tudo quanto é de racional. Então, estamos hoje na fase racional, dentro do mundo racional, o nosso verdadeiro mundo. Viemos aqui dar este passeio por livre e espontânea vontade, pelo abuso do livre-arbítrio. Chegamos a esta consequência desoladora de animal racional, depois de sermos racionais puros, limpos e perfeitos. Fomos entrar pela parte que não estava em progresso, e o resultado foi este que aí está, esta deformação racional ou esta degeneração racional. E assim, não perdemos o vínculo da nossa origem de racional. Hoje, conhecendo e sabendo os transes que passamos para chegar a este ponto em que estamos, agora sim, todos sabendo com base e com lógica o porquê de nossa existência dentro da fase racional. Todos sendo orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem. Todos sendo orientados racionalmente, vivendo racionalmente, progredindo racionalmente. Todos dentro do seu mundo de origem, vivendo felizes, alegres e contentes para o resto da vida. Tudo se multiplicando de bom, de belo, de lindo, de perfeito, e todos vivendo em paz, todos vivendo equilibrados, por viverem orientados pelo mundo racional. Assim, chegaram dentro do mundo racional com a vidência racional, vendo tudo quanto é de racional. A vidência que tinham era a vidência do animal, era a vidência de animal, e o animal só enxergava tudo quanto era de material, tudo quanto era de deformação.
Sol, lua, estrelas, planetas, etc. Esta é a vidência do animal inconsciente. A vidência do animal racional é outra, é a vidência do seu verdadeiro natural, do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Com a vidência racional, vendo tudo quanto é de racional, vivendo racionalmente, todos felizes e contentes, todos se compreendendo, todos unidos, porque a orientação é uma só, racional. Orientação consciente, positiva, e não negativa, do inconsciente, do animal racional. Vejam que agora chegaram ao auge dos auges. Então, para se desenvolverem racionalmente e nascer a vidência racional em si mesmo, leia e releia. Tem que ler e reler para se desenvolver racionalmente. Uns obtêm a vidência racional mais cedo e outros mais tarde. Os obedientes e persistentes adquirindo mais cedo a vidência racional, os mais descuidados mais tarde. Agora chegaram no ponto final da vida material. O mundo chegou no seu ponto final. A natureza toda reflorescendo de contentamento por estarem vendo a luz racional. Depois que todos estiverem dentro da fase racional, serão todos favorecidos pela natureza. Não haverá na natureza o que havia na fase de animal racional, porque a natureza vinha castigando o animal racional para a lapidação do mesmo. Vejam que hoje estão no seu verdadeiro lugar, no mundo racional, ligados ao mundo racional e orientados pelo mundo racional. A alegria entre todos é geral, acabando todas as agonias, todo o desequilíbrio da fase de inconscientes, da fase inconsciente, e todos brilhando racionalmente. Muitos chorando de alegria e emoção, sentindo a grande felicidade em si mesmos e dizendo: eu agora sou feliz porque estou dentro do meu mundo verdadeiro, o mundo racional. Estou sentindo as influências, estou sentindo as orientações, estou vendo a luz racional e estou vendo que a vidência racional já está nascendo em meu eu. E assim, sou hoje mais feliz do que nunca, sentindo o contato com o meu verdadeiro mundo, ouvindo, sentindo as orientações, tudo dando certo na minha vida. Então, emocionado, chorando de alegria, chorando de satisfação, chorando por saber que não vai nascer mais aí na matéria, sabendo então que chegou o fim da sua missão, por ter chegado à fase racional, à fase do mundo racional, à fase do mundo verdadeiro. Então, muitos emocionados, chorando de alegria e de satisfação, dizendo: é verdade, hoje eu estou unido, junto dos meus irmãos, que lá estão no mundo racional. E assim, o contentamento é geral. Muitos até com vontade de partir logo para o seu verdadeiro mundo, mas não pode ser assim. Tudo obedece às regras naturais, racionais. Então, tudo tem que ter as normas naturais, o respeito às normas naturais, todos com seu tempo devido. Agora que estão vivendo equilibrados racionalmente, felizes e contentes, na fase consciente, ligados ao seu mundo de origem, sabem que aí não são eternos. Têm que viver até chegar o dia do extermínio da máquina,
do aparelho, da matéria, porque toda máquina tem o seu tempo de duração. Uns duram mais, outros duram menos, uns mais fortes, outros mais fracos. Vejam que hoje conhecem o que há muito todos imploravam, a verdadeira casa do Pai Eterno, o mundo racional. Todos dentro da casa do verdadeiro Pai Eterno, o mundo racional. Isso é o modo de falar, o modo de se expressar. Como se expressar? Como se expressava outrora na categoria de animal racional, usando as expressões usadas na categoria de animal racional. Usavam muito essas frases. E assim, tudo belo, tudo bom, tudo brilhante racionalmente. Então, todos a caminho de se verem livres da podridão da matéria. Agora, descoberta a morada eterna de todos, o mundo racional, a morada verdadeira, eterna de todos, de todo animal racional, ou seja, de todo aparelho racional, a morada verdadeira, eterna de todos, no mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do aparelho racional. Todos, conhecendo a sua verdadeira morada eterna, de puros, de limpos e perfeitos, com o seu progresso de pureza no mundo racional. Todos em festa para o resto da vida, por terem certeza, com base e com lógica, por serem conscientes racionalmente, de que esta é a última estadia dentro da deformação racional. Esta é a derradeira vez que aí estão vivendo dentro dessa deformação, vivendo dentro dessa degeneração racional. Vejam que estão ligados à sua verdadeira morada eterna, o mundo racional, e todos agora, sendo orientados pelo mundo racional, pela sua verdadeira morada eterna. Todos sendo orientados pela sua verdadeira morada, o mundo racional. Vivendo orientados racionalmente, vivendo conscientemente, racionalmente, e tudo se multiplicando de bem, de bom, de belo, de lindo, e a Terra se transformando num verdadeiro paraíso racional, por todos serem orientados pelo seu verdadeiro mundo, o mundo racional, pela sua verdadeira morada eterna, o mundo racional. Todos unidos ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Todos ligados à sua verdadeira morada eterna, e todos vivendo alegres, felizes e contentes, por tudo dar certo na vida de todos, por a orientação ou as orientações serem do mundo racional. E assim, todos tendo gosto e prazer de viver, por tudo dar certo na vida de todos, por todos estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, e todos vivendo dentro da fase racional, amparados pela fase racional, guiados pela fase racional e orientados pela fase racional. Todos vivendo racionalmente, conscientemente, e daí todos tendo o prazer de viver, por viverem certos, por viverem sem sofrer, porque cessam os males do corpo e os males da vida, por estarem dentro da fase racional, da fase consciente, da fase do mundo racional, da fase da verdadeira morada eterna de todos. Então, tudo dando certo na vida de todos, e quem vai certo, vai bem, e quem vai certo, vive bem, e quem vai certo, vive feliz e satisfeito de viver. Assim,
todos iluminados pela luz racional, a luz do mundo racional, a luz da verdadeira origem do aparelho racional. Todos vivendo brilhantemente, felizes e contentes, esquecendo da fase de animal racional. A fase de animal racional entra na história das velhas tradições, ficando todos esquecidos da fase de animal racional, da fase inconsciente. Quando estavam na fase de animal racional, esqueceram as velhas tradições e outras que nem tomaram conhecimento. E assim, ficaram as fases de animal racional no rol das velhas tradições, completamente esquecidas de todos e todos vivendo conscientemente, racionalmente, felizes e contentes dentro do mundo racional, por estarem ligados ao mundo racional, por estarem iluminados pela luz racional. Não estão vendo que até agora fizeram uma grande modificação? Já não são mais aqueles que começaram no primeiro livro. Vê que grande modificação tu já fizeste, e daqui para frente se modificarão ainda muito mais.